Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou Andrés Cruz, da Bolívia, morando aqui em Balneário agora, atualmente. E eu criei esse segmento agora que é Conhecendo Desconhecidos, que eu acho que é uma das coisas que eu mais quero é conhecer aquelas pessoas que não são conhecidas na Terra, mas que elas são conhecidas no céu. Muitas histórias e muitas experiências que carregam dentro delas muitos aprendizados. E esses aprendizados às vezes podem mudar a nossa vida. E ela está em pessoas que às vezes não estão nos holofotes, não tem holofote, elas não estão nos palcos, mas elas estão nas ruas. E eu acredito que isso é algo muito importante. Eu acho que as pessoas, há um poder naqueles que ninguém vê, que é inclusive um livro que eu estou escrevendo. Mas me acompanha nesse segmento, nesse momento de Conhecendo Desconhecidos, se inscreva, curte, deixa um comentário para você, deixa uma pergunta, deixa alguma ideia de algo que a gente pode fazer e eu vou ir postando assim que der, eu vou editando nos meus tempos livres e vem me acompanhando para ver e conhecer histórias de desconhecidos. E aí, meu amigo? E aí, cara? Tem alguma coisa interessante para me contar? Seu nome primeiro. Cairo. Cairo? Sou Cairo. Cairo o quê? Cairo Cristiano. Você é daqui? Na verdade, eu sou de Belém do Pará. Eu nasci em Belém, mas hoje eu moro aqui em Balneário Camboriú. É? Uhum. E aí, amigo, me conte uma memória que você nunca quer esquecer. Uma memória minha que faz eu lembrar de algo. Uma memória importante que você não quer que fique no esquecimento. Que eu não quero perder. Porque eu acho que a gente passa ou a gente acaba cometendo dois erros. Que a gente esquece coisas que deveria lembrar e a gente lembra de coisas que deveria esquecer. Então, por isso eu acho que uma memória importante é uma que a gente tem que tentar lembrar e não deixar esquecer, porque acaba trazendo boas memórias, bons ensinamentos. Então, você tem alguma aí? Uma memória que eu quero lembrar com meus 80 anos. Eu acho que no dia que eu senti Deus, depois do meu acidente. Tipo, quando eu senti ele pela primeira vez, intensamente, sabe? Além de religião, além de alguma coisa, sim. Acidente de? De moto. Como foi? Cara, eu fiz motocross um tempo da minha vida. Eu corria muito, tinha muita confiança em moto. E aí, quando eu me mudei pra cá, pra Santa Catarina, eu comecei a viver a melhor fase da minha vida. Depois de ter passado muita dificuldade lá em Manaus, ter passado muito problema, a família se mudou pra cá, eu saí do exército e vim tentar a vida aqui também. Me apaixonei pela cidade, fui ficando. E aí, no momento que era o melhor, assim, eu recebia bem, eu tinha uns amigos legais, eu ia pra todas as festas, eu conhecia todo mundo, eu tinha uma namorada, tinha uma moto. Aos 20 anos, qualquer pessoa queria viver o que eu tava vivendo. E aí, cara, nessa rotina de ir pra trabalho de manhã cedo, festa à noite, e ficar nesse ciclo, um dia eu cheguei em casa cansado e falei assim: mãe, não tô muito afim de ir pra academia. Ela falou assim: filho, se tu não quer ir, tu não vai. Falei: não, mãe, eu vou por disciplina e tal. Peguei a moto, saí de casa e não lembro de mais nada. Não sei se eu desisti, não sei o que aconteceu. Eu entrei numa rua que eu nunca devia ter entrado, e aí eu dei uma principal e bati num carro em alta velocidade. A gente bateu um no outro. E aí ali no acidente eu tive uma parada cardiorrespiratória. Morreu? Morri. Eu saí do exército por conta de um problema de coração. Eu tinha uma arritmia e um sopro. E aí, quando bateu no carro, a minha moto bateu na lateral, meu braço quebrou o vidro, a porta bateu no meu peito, me jogou pra cima do carro, minha cabeça afundou o teto do carro, aí eu girei pra cima, caí no chão já morto. Quando apertou meu peito, pressionou, tinha uma parada cardiorrespiratória. Aí eu morri. Segundo a polícia, que eu não lembro de nada. Mas eu caí no chão morto. E cara, ali você sentiu... O que acontece? Eu fiz uma viagem para Goiânia e eu descobri um termo que eu não conhecia antes, que era sincretista. Era uma pessoa sincretista. O que é isso? Acreditava em tudo, mas na realidade não acreditava em nada. Acreditava que todas as religiões levavam a Deus e que todo mundo era... Deus é o chakra, a energia do universo. Esse era o meu pensamento. Na verdade, eu estava fugindo da responsabilidade de me posicionar quanto a algo. E para mim estava tudo bem. Não via diferença nisso. Quando eu estava na escola, eu comecei a estudar muito e eu comecei a, duvidar da ressurreição de Jesus. Tipo assim, eu não acreditava que ele tinha morrido e ressuscitado. Para mim, Jesus era um homem,
historicamente relevante, mas não que ele era filho do Deus que criou tudo. Isso na minha cabeça não fazia sentido. Só que, sabe, eu dizia que era católico, mas ia indo, Era indiferente pra ti. É, indiferente. Católico não praticante. Entendi. E aí, cara, quando eu sofri o acidente, tipo assim, ó, eu não sentia, como eu posso explicar? Eu fiz um tratamento depois do acidente pra poder explicar isso, mas até hoje é meio difícil de descrever. Mas sabe quando tu fecha teu olho e tu consegue sentir tudo que tem em volta de ti? Por exemplo, eu tô de olho fechado, eu sei que tu tá aí, eu sei que as câmeras estão ali, eu sei que tem uma luz aqui, eu sei as coisas que tem ao Tipo redor. quando você tá com sono leve. E tipo isso, tipo isso. É. Eu sentia isso, mas em volta de mim não tinha nada. Tipo, nem pra cima, nem pro lado, nem pra baixo não tinha nada. Era só eu e Isso lá na hora do acidente. do acidente. E tinha uma coisa me guardando com tanto carinho, tipo assim... Era além da paz. Tipo assim, pra que tu saiba que uma coisa é boa, tem que saber que a coisa é ruim. Tem que ter esse senso de comparativo. Nada se compara àquilo ali. Era uma parada única, me segurando assim, e eu tava muito confortável, eu tava muito bem. Muito bem. E era como se eu tivesse... Sabe quando tu tá subindo no elevador? A sensação de... Sei. Eu tava subindo no elevador, tava subindo bem, com esse negócio em volta de mim, essa sensação, e vinham vários flashes, tipo, várias lembranças na minha cabeça. Primeiro, eu amo muito a minha família. Eu realmente amo muito a minha família. Só que eu não sentia falta deles. Eu lembrava deles, mas eu tava conformado porque eu sabia que pra onde eu tava indo era muito melhor do que qualquer outra coisa. Era como se aquilo fosse Era pra acontecer, entende? Sei. Eu ia subindo, vinha várias lembranças na minha cabeça. Aquela famosa história, passa um filme na cabeça. Tipo assim, é um filme... Se eu te falar assim... Tu já assistiu Titanic? Já. Tu lembra da história do Titanic? Sim. Se eu só falar a palavra Titanic, tu lembra de toda a história, do começo ao fim. De todo o enredo, todo o romance que tem um filme. Mas eu só te falei uma palavra. Foi só isso aqui. Então é como se, enquanto eu tava subindo, falasse assim, ó, Titanic. E eu lembrei de tudo. Toda a tua vida. Toda a minha vida. Não é como se eu assisti um filme. Eu sabia. E a impressão pura e genuína que eu tive, que é o seguinte: o que nós estamos vivendo aqui, nessa terra, é um teatro. Tipo assim, tu é um personagem, eu sou um personagem. Eu vivo o Cairo, o inglês, né? Sim. Você vive o inglês, nós somos personagens. Quando o personagem tem que chorar em palco, o ator chora, a lágrima sai do ator, ele sente aquilo, ele participa da cena. Só que quando a cortina desce, o ator volta a ser quem ele era e o personagem fica. A impressão que eu tive é que tudo que eu vivi aqui fez parte do teatro. E quando a minha cortina desceu, eu voltei a ser quem eu era. E eu era naquele momento um só com o todo. E o todo era eu. Tipo, era... Não sei te explicar. Filtros. Eu não sei, isso eu não consigo explicar, tipo, não consigo dimensionar. Não é uma coisa, é como se eu fosse isso aqui. É o todo, é um... Ah, cara, isso é doideira. E aí, eu fui subindo bem, subindo. E aí quando eu tava num lugar que eu sentia que era muito alto, e aquele negócio que tava me guardando, ele tava cada vez mais intenso, eu perguntei assim, tipo, mentalmente, é isso então, acabou? Aí uma voz, cara, que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi na minha vida. Mas é uma voz muito familiar. Bem grave assim, bem confortável. Respondeu ainda não. Quando falou ainda não, aí eu senti como se eu tivesse, tipo, aqui e eu fosse cair de costas pra trás. E aí, tipo, no reflexo de levantar, eu fiz assim, ó. Eu lembro de fazer isso. Aí quando eu fiz isso, eu abri o olho. Aí eu vi o carro de um lado. Eu vi o meu corpo, a minha carne jogado no chão do outro. As pessoas olhando aqui em câmera lenta, tudo no canto. A ambulância vindo aqui, tipo, tudo em câmera lenta. Eu via tipo assim, foi rápido, mas foi muito devagar. Eu vi todos os detalhes de tudo. Sei. Tipo, foi rápido e lento ao mesmo tempo, cara. E tu tava como se estivesse de Isso é fora. muito doido. E eu vi de cima assim, eu tava de lado, assim, jogado no chão. Tinha um paralama da moto embaixo da minha cabeça. Tinha um cara cocado, segurando a minha mão. As pessoas em volta, tipo, estavam todas desesperadas, olhando assim. O carro tava todo amassado do lado, jogado pra cá. Eu lembro de ver o pneu assim, sabe? E a ambulância vindo assim na contramão. Eu lembro de toda a cena, cara. Tudo, detalhadamente. Eu fiquei vendo aquilo ali. Aí eu pesquei o olho de novo, eu tava dentro da ambulância. Ele estava fazendo uma massagem cardíaca em mim. Eu lembro de abrir o olho e sentir meu corpo todo endurecido. Aí eu pisquei de novo, eu tava dentro do hospital, numa maca, sem lembrar de nada. Tipo assim, a minha mãe tava em cima de mim chorando. Eu sabia que eu conhecia ela, mas eu não lembrava que ela era minha mãe. Eu não conseguia lembrar da minha própria mãe, pô. Foram 2 dias pra voltar à minha memória.
Uma porrada muito forte na cabeça. E eu não lembrava de nada, não lembrava nem de quem que eu era. A única coisa que eu lembrava foi da experiência que eu tive, tipo, Naquele momento. naquele momento. É como se assim, ó, naquele momento eu conheci o famoso sair da Matrix. Tá. É como se naquele momento eu tivesse descoberto a verdade. Tipo assim, a verdade é que isso aqui é um teatro. E nós somos muito além disso aqui. Foi isso que eu senti. E fiquei com medo de falar isso pras pessoas. Eu achei que tu tava Eu achei que eu tava louco, cara. Eu achei que eu tinha enlouquecido. Eu desassociei, eu fiz um tratamento, deu desassociação da realidade. Que deu o quê? Tipo assim, que eu me desassociei da realidade depois do acidente. Eu perdi o sentido de tudo da minha vida. Tipo, tudo que eu vivi pareceu que foi completamente fútil. Nada tinha um real propósito. Não conseguia mais. Perdeu o sentido, dinheiro. Perdeu o sentido. Tipo assim, não é como se eu não conseguisse, porque tudo eu conseguia. Só que sabe quando você faz uma coisa sem vontade de fazer? Sei. Eu tava nisso, porque já fazia parte da minha rotina. As pessoas ao meu redor já esperavam aquilo de mim. Eu fiquei 2 meses de cama, porque eu fraturei esses 3 dedos aqui e eu fui numa costela. Fiquei muito machucado. Mas dos 3 dedos que eu fraturei, no dia da cirurgia, o médico olhou, refez os exames e eu não precisei fazer cirurgia. A costela voltou normal. O nervo que estourou aqui nunca deu nada. Eu não tenho sequela do acidente. Então, você não tem nem cicatriz. Não tenho nem cicatriz do acidente. Mas o que é mais louco? Eu podia fazer tudo, mas eu não via mais sentido em beber, não via mais sentido em sair pra festa, eu não via sentido em namorar, eu não via mais sentido em... Cara, tudo perdeu sentido pra mim. Eu fazia por fazer. E aí eu fiquei na minha sozinho, tipo, buscando entender o que eu tinha vivido. E eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender. Achei que eu tava ficando louco. Comecei a... Então, porque é diferente do que outras pessoas vivem, que é eles ouvem uma mensagem, ou eles ouvem uma pregação, ou algum tipo de filosofia, pensamento, que acaba mudando a realidade. Tu simplesmente experimentou algo. Cara, que não teve a ver com nenhum lugar físico, nenhuma pessoa. Isso que é mais doido. Porque hoje em dia, conforme eu vou conhecendo mais a palavra, conforme eu estudo mais, eu começo a ter conversas assim com as pessoas para entender o que elas viveram, tudo isso, as histórias. Não parece que eu tô descobrindo um livro antigo. Parece que eu tô conseguindo descrever o que eu sinto, tá ligado? Tipo assim, uma coisa que eu já sei que é verdade, mas eu não consigo falar para as pessoas. Aí quanto mais eu conheço, mais parece que eu consigo explicar. Isso que é doido. Tipo assim, não é como se eu estivesse lendo o versículo e eu descobri o versículo. É como se eu lesse o versículo e eu já tivesse vivido aquela parada. É muito doido, velho. É muito doido. Mas enfim, fiquei 6 meses fazendo tratamento depois do acidente. 6 meses completamente perdido. E mesmo assim não acreditava em Jesus. A partir daí eu comecei a acreditar em Deus. Falei, cara, existe uma coisa maior. Deus é real. E aquilo começou a crescer. E aí em janeiro de 2024, eu tava numa fase bem ruinzinha, tipo, eu tava naquele quadro... Não era aquele depressivo com pensamentos suicidas, mas era aquele depressivo que, tipo assim, se eu não acordar... Tudo perdeu o sentido. Perdeu o sentido das coisas. Eu tinha até medo de comentar isso com as pessoas, com medo da reação delas, entende? E aí, em janeiro de 2024, a minha melhor amiga de infância recebeu um carro de presente. A gente era amigo desde 12, 13 anos. A gente era melhor amigo mesmo. Aquela famosa menina que fala pra galera: se com 25 anos eu tiver solteiro e tu tiver solteira, a gente casa. Casar. Era essa amiga, Maria Vitória. E ela me ligou, eu gostava muito dela. Me ligou dizendo que ela ganhou um carro, tava muito feliz, tudo e tal. Me falou com a família dela, a gente brincou. Tava na faculdade, ela tinha se batizado. No final do ano ela tinha se batizado. E aí ela disse que ia na casa das vizinhas, das primas, na cidade vizinha, pra buscar elas pra comemorar na cidade delas. Ela foi lá, fez uma live no Instagram, a gente conversou pela live, terminou e tal. Conversou. Naquele dia eu me declarei pra ela. Falei o que eu sentia e tal. Tipo, de amor mesmo, não vou namorar contigo, mas eu falei o que eu sentia. E ela também. E aí 2 horas depois, chegou a notícia pra mim, era quase meia-noite, que enquanto ela voltava da cidade pra cidade dela, numa curva o carro capotou e as 3 morreram no acidente. E tipo assim... Tinha acabado de ganhar carro. Tinha acabado de ganhar o carro. E tipo assim, cara... Foi no mesmo dia que vocês se declararam? Foi. 2 horas depois. Eu já tava depressivo. Imagina. Sem sentido. Quando aquilo aconteceu, aí eu me revoltei. Falei, cara... Fiquei bolado. Sim. Fiquei decepcionado, fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei com ódio mesmo. E aí, chorei quando eu vi a notícia e não consegui mais chorar. Tipo, eu não saía lágrima, não conseguia, tipo, liberar.
sempre tive dificuldade com choro, assim. E aí, deu assim, tipo, uns 7 dias, quase, que eu afundei nesse período. Fiquei sem comer, sem beber água, tava bem ruim. E aí eu comecei a, tipo, desejar não acordar. Foi o período que, tipo, começou a pesar mesmo, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui em Balneário, pela primeira vez, 3 anos antes disso acontecer, 2 anos antes disso acontecer, eu vim jogar vôlei aqui na praia. Foi bem por aqui, na verdade. Foi perto da Central. Aqui perto. Foi aqui perto. E aí eu conheci, tava com minhas irmãs, eu vi 2 meninas que eu achei bonitas na praia. Eu falei, vou lá conversar com elas, dar em cima e tal, não sei o quê. Fiz amizade, elas eram de uma igreja. Eu segui elas no Instagram, elas me colocaram dos melhores amigos. E elas eram da igreja, então elas postavam as coisas da igreja. Aí eu segui a igreja, eu segui a igreja pra puxar assunto, pra, sei lá. Eu nem sabia que era uma igreja, na real. Pra mim era uma escola de inglês, negócio de roupa. Nem sei o que eu tinha pensado na época. Enfim. Aí quando era de acompanhar. 2 anos depois disso, eu tava no meu quarto depressivo, na pior fase da minha vida. E aí apareceu pra mim a live de uma das reuniões dessa igreja, tipo, no meu celular. Aí eu tava no quarto jogado, eu falei, cara... Aí eu olhei, fiquei olhando ali, o pessoal cantando música, eu falei, cara, que isso? Aí eu entrei e tal, aí era uma igreja, mano. Aí eu falei, mano, uma igreja. O povo é manipulado, uma massa controlada. O pastor rouba todo mundo é ignorante pra caramba. Você já tinha esse preconceito? Tinha muito preconceito, mano, muito. Quando eu era mais novo, eu fui uma vez na Universal. Me levaram no negócio de libertação, mano. Tu é doido, né? Não teve como não, cara. Traumatizei, peguei raiva da galera, não gostava. Respeitava, mas não gostava. E já não acreditava muito em Jesus, né? Como Deus. Sim. Acreditava nele como homem, mas não como Deus. E aí, velho, fui pra igreja. Tipo, alguma coisa lá dentro de mim falou assim, não, cara, vai lá. Aí eu peguei, nem tomei banho, fui. Cheguei lá na igreja, tava lotado pra caramba. Tava tão lotado que as pessoas estavam fora da porta, tipo, da... Aí eu me escondi assim no cantinho, embaixo de uma câmera que tava tendo lá. Sei lá o que tava cantando, o que tava pregando. Não sei. E eu julgando a galera, mano. Tava julgando real ali. Aí eu fechei o olho por um segundo assim e me permiti sentir, tipo, o que tava acontecendo. Eu já tava sem... E cara, quando eu fechei o olho e deixei, eu senti a mesma presença que eu senti no dia do acidente. Aquele negócio que tava em volta de mim, eu senti aquela mesma sensação, cara. A mesma parada. Eu senti isso 2 vezes na minha vida. Quando eu morri e quando eu tava na igreja, pela primeira vez. Cara, eu senti que chegou, fiquei assim, ó. E de novo, foi muito rápido, só que ao mesmo tempo foi muito tempo. E quando isso aconteceu, primeiro, a sensação que eu tive é que não tinha mais ninguém na igreja. Era só eu, até a música ficou em silêncio, ficou tudo em silêncio. Era só eu e aquela presença ali. E aí eu falei, cara, eu tive 3 epifanias. Se o que tirou totalmente o sentido da minha vida, a única coisa que eu sei que é verdade, eu tô sentindo aqui dentro, então Deus tá aqui. Se as pessoas estão cultuando a Jesus e essa presença é Deus, Jesus é Deus. Isso que eu tô sentindo aqui vai muito além, porque não tem mais ninguém aqui, quer dizer que ele tá aqui. Mas ele é muito maior do que esse lugar. Porque eu senti isso num acidente de moto. No meio de uma avenida. Tipo, veio assim, ó, rápido na cabeça. Foi tanta informação ao mesmo tempo assim que eu acordei, tipo, eu abri o olho assustado. Falei, pô, morri de novo. Fui embora. E o cara assim, desnorteado, não sabia o que estava acontecendo. Chegou um cara atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, vamos lá na frente comigo? Quer dizer, quer lá na frente, vamos contigo. Aí eu falei, cara, vamos? Aí eu fui indo, assim, tava muito lotada a igreja. E conforme eu fui andando pela lateral dela, indo lá pra frente, eu tinha muita dificuldade de chorar, cara. Muita dificuldade. Ia subindo um nó aqui, ó. Tipo, lá dentro da minha barriga, ia subindo assim, subindo. Quando eu cheguei lá na frente, eu comecei a chorar como eu nunca chorei na minha vida. Eu chorava, tipo, de soluçar, de derramar e... Cara, eu chorava muito. E aí esse rapaz botou a mão aqui no meu peito, nas minhas costas, ficou orando, falou um monte de coisa, e eu chorando. Tipo, parecia que eu tava chorando a minha vida inteira ali. E aí eu lembro que quando eu abri o olho, tava um dos pastores. Hoje eu descobri, ele é meu amigo. Douglas Locke, é o nome dele. Virou meu amigo. Ele tava com a mão assim na minha frente. Ele olhou pra mim e sorriu. Aí eu olhei chorando pra ele, virei pro lado, e o rapaz que tava comigo me abraçou. Cara,
Foi o abraço mais confortável que eu tive desde o dia do meu acidente. Parecia que era tipo Deus ali me abraçando, cara. Foi muito doido que eu fiquei ali. E aí o Douglas falou, vamos lá atrás, a gente lá pra frente, a gente foi lá pra frente, conversando e tal. Aí eu falei, cara, pro rapaz que me levou, como é teu nome? Aí ele falou, Daniel. E o teu? Eu falei, meu nome é Cairo. Aí ele, pô, sacanagem, pô. O nome da minha primeira empresa foi Kairos. Aí eu falei, que da hora, que não sei o que e tal. O Daniel, nesse dia, que me levou lá na frente, a gente conversou muito. Ele me ouviu tudo que eu tava passando. Ele me deu atenção, ele me abraçou, ele me levou lá na frente, ele orou por mim. Ele comprou pra mim o DNA do Reino, que é um livro que tem dentro da igreja, que explica um pouco sobre a nossa fé. Que era justamente o que eu precisava. Entender o que era fé. Algo mais racional, né? Algo mais racional, que eu sempre fui muito racional. E aí, no livro, ele escreveu uma profecia que tá se cumprindo linha por linha. Tudo, cara. Pode falar qual é? Tudo. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tenho o livro lá, depois eu vou te mandar foto. Beleza. Aí tu pode botar no vídeo se quiser. Beleza. Ele escreveu a profecia, tá acontecendo. Ele me escreveu no DNA do Reino, que é um curso que tem, e ele me escreveu no seletivo do criativo. O seletivo eu tive a mídia da igreja. Eu fui pra mídia sem saber nada de mídia, fui pro seletivo achando que era um culto, que era uma reunião, nem sabia o que era. Passei, nem sei como, porque eu tinha 2 dias de igreja. Entrei, depois virei filmmaker, aquilo mudou a minha vida por um tempo. Porque eu pedi as contas do trabalho. Depois que eu recebi a alta do hospital, Sei. eu saí da empresa. A impressão que eu tinha que eu estava vendendo minha vida e não trabalhando. Enfim, aconteceu tudo isso. Ele fez, cara, naquele dia ele fez tudo por mim, Daniel. Era a segunda vez que ele estava indo na igreja. A primeira vez que ele foi, ele chegou do Rio de Janeiro, ele e a esposa dele, foram lá na frente da igreja, tiraram uma foto, eles vieram para ir na Reino, e era a segunda vez que eles estavam indo lá na frente, só que dessa vez cultuar. E aí, quando ele chegou lá, que ele disse que me viu, Deus falou com ele para ir lá comigo. Fez tudo isso por E fez você. tudo isso. E era a segunda vez que ele estava indo, cara. Ele ficou um tempo na igreja e tal, mas nem hoje eles congregam lá. A gente conversou pelo Instagram, eles sumiram. Tu conheceu eles, né? Olha que louco isso, velho. E aí, desde o dia que eu coloquei o pé na igreja, eu nunca mais tirei. Ainda com preconceito com os crentes, com os cristãos. Porém, eu vejo que hoje é difícil verdade. gostar de crente também, às vezes. Eu gosto, cara, eu gosto. Só que não são todos. Ah, Tipo assim, como eu posso te dizer? Não são os crentes, os verdadeiros crentes. Tem pessoas que são muito religiosas. tá. E foi isso que me afastou naquela época. E é isso que são as religiosas são as pessoas que eu mais converso hoje. Que é pra, tipo, mostrar pra elas o que eu vivi que me afastou, tá ligado? Ah, Enfim. Não aceitei Jesus. Mesmo com tudo isso. não? Não. Demorou quanto tempo? Ou você precisou do Algumas quê? horas. Eu cheguei, depois que aconteceu tudo isso, que eu tava, tipo assim, eu cheguei pesadíssimo, cara. Na tua Depressivo. Na igreja. Saí de casa depressivo. Voltei pra casa feliz, tranquilo. Como se tivesse tirado uma mochila de 45 quilos das minhas costas. Aí eu sentei na minha cama assim, parei pra pensar, de luz apagada. Eu falei, cara, qual que é a probabilidade de eu ter sido manipulado ali dentro? Tipo assim, botaram alguma coisa na minha bebida, alguém me hipnotizou, tipo assim, eu comecei a matutar tudo, cara. Sei. Tudo. Aí eu deitei na cama e falei assim, não tem como. É Deus. E ali eu deitei e fiz a oração mais sincera da minha vida. Tipo, a primeira oração, tipo, realmente de coração. Falei, Deus, mano, eu não lhe conheço, não conheço de verdade, eu não sei quem o Senhor é, eu não sei o que está acontecendo, mas se eu sentir uma vez, eu sei que isso é verdade, e eu nem vejo mais sentido de vida, pode fazer o que quiser. Que a minha vida seja sua, faça o que for da sua vontade. Amém. Faz isso que eu entreguei a vida pra Jesus. Matutando muito se eu tinha sido manipulado. Dentro do meu quarto. E aí, com várias coisas aconteceram depois disso. Minha vida mudou completamente, em todas as áreas, em todos os parâmetros. E hoje eu vivo o evangelho. Só que qual que é o negócio? Como eu te falei, conforme eu vou conhecendo isso, eu não sou dono da verdade. Na verdade, eu só acho que eu sou burro pra caramba, cara. Por isso que eu te pergunto tanta coisa, pergunto pra galera. É porque é como se eu tivesse uma convicção muito pura, muito verdadeira dentro de mim, mas eu não consigo contar tudo que eu sei. Entende? Porque eu não tenho palavras para descrever O que tu sente. o que é isso, o que eu sinto. E aí, conforme eu conheço a palavra, conforme eu converso com a galera, aí eu entendo o que é o evangelho, o que Deus queria falar. Porque ele usava metáforas, né? Só que a metáfora, as histórias, tem um significado muito mais profundo. Sim. E parece que eu vivi o significado, não a metáfora.
E aí eu preciso achar uma metáfora para contar para eles isso. Aí conforme eu vou conhecendo, vai fluindo, vai acontecendo. É doideira. Então, quando eu tiver com 80 anos, é disso que eu quero lembrar. É sua memória que tu não quer esquecer. Jamais. Não quer que apaga. Nunca. Quando eu senti realmente Deus, depois do meu acidente. E é o Deus que vai além da religião, né? É doideira. Que louco, velho. Que louco. Ô, Cairo, Ah, uma das coisas que eu quero com isso tudo, que é, tipo, o quadro se chama Conhecendo Desconhecidos. Porque eu acredito que tem muitos tesouros em pessoas que muitas vezes não têm a voz para falar sobre diferentes coisas. Então, acho que tem muitos tesouros escondidos em diferentes pessoas. Então, uma coisa que eu quero também é aprender muito com cada pessoa que eu falar. Que pode ser, tanto faz. Já teve dias que uma pessoa que eu, com preconceito, falava, essa pessoa não tem nada para me ensinar, deu um tapa na cara e deu a lição da minha vida. E teve vezes que eu sentei com pessoas que eu falei, essa pessoa vai me ensinar tudo. Essa pessoa é top das galáxias. Eu sentei e eu senti que não aprendi muito. Então, uma das coisas que eu quero perguntar para todo mundo é, se tu, Cairo, tivesse que me dar um conselho, que conselho você me daria? Pensa no mundo todo, mas pensa em algo mais particular. Se tu tivesse que me dar um conselho, que conselho você me daria? foi o que resignificou a minha vida. Eu passei por muita dificuldade, em muitos aspectos. Tive muitas pessoas importantes que morreram de formas horríveis. Passei por muita dificuldade com a minha família e muita coisa vem me remoendo. Depois que eu vivi tudo isso, teve uma palavra que, quando eu li, eu senti aquele sentimento e entendi o porquê de tudo. Que é o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É massa falar, mas o negócio é, quando fala todas as coisas, são todas as coisas, tanto boas quanto ruins. Então, tudo que tu já viveu, em todos os momentos, desde a infância até quem tu é hoje, e o que tu vai viver, tudo vai cooperar pro teu bem. E hoje eu entendo que o bem que eu vivo foi conhecer ele, conhecer essa verdade, porque mudou completamente tudo. E eu sei que se eu não tivesse passado por cada uma das situações, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não conheceria ele de tal forma. Porque, cara, o que mais me impedia de acreditar em Jesus como Deus era que ele tinha morrido e ressuscitado. E eu literalmente morri e ressuscitei. Então ele trabalha em cada detalhe para que a gente forme exatamente quem ele quer que seja. Cristo. Então o conselho que eu te dou, bem básico. Não importa nada o que aconteceu. Importa quem tu é hoje. Porque se não fosse todas aquelas coisas, tu não seria esse cara. Segue firme. Acho que é esse. Top. E uma última coisa, tem alguma pergunta que tu gostaria de me fazer? Por que tu começou a fazer isso aqui? Sinceramente. Porque, cara, eu acho que é justamente isso que eu te falei de conhecendo desconhecidos. Teve ocasiões e teve dias em que eu me deparei sentado com alguém que era um desconhecido para o mundo. E essa pessoa me deu uma lição muito grande. Várias pessoas desconhecidas, entre aspas. E eu entendi que há pessoas que elas não são conhecidas na Terra, mas são muito conhecidas nos céus. Então, eu quero encontrar essas pessoas e ter uma conversa com elas, entendeu? Tipo, eu me importo mais com o sussurro do céu do que com o barulho na Terra. Então, acho que tem muitas pessoas que têm muito para entregar, chaves que vêm de Deus, mas são entregues através delas, que eu quero conversar e colocar isso para fora, entendeu? Uhum. Então, acho que foi por isso que eu coloquei o Conhecendo Desconhecidos. Que incrível, velho. Que incrível. É isso? É isso aí. Valeu, Cairo. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Gostei muito disso aqui, cara. Gostou? Quero até assistir no YouTube já. Bora.